Olá, me chamo Valmir, mas o povo da roça me chama de Noite Fria, porque eu só apareço quando o silêncio pesa. E aqui, no mundo do terror, eu venho trazer para você os causos que a mata guarda e que os antigos juram que são verdade. O livro de Casca de Juazeiro e a febre do vagalume negro. No coração do sertão, onde a fronteira com a Mata Atlântica se tornava uma confusão de vida e mistério, havia uma família de fazendeiros conhecida por sua ambição desmedida, os Menezes. Eles haviam construído sua riqueza de forma rápida e cruel, tomando terras de pequenos poceiros e destruindo a mata para plantar algodão. O patriarca, Coronel Viriato Menezes, era o mais implacável. Ele desejava a terra mais sagrada da região, uma pequena elevação onde crescia um juazeiro centenário, o único que nunca perdia as folhas, mesmo na pior seca. Sob a copa desse juazeiro vivia uma velha curandeira, a mãe Quitéria, que guardava a história e a alma daquela mata. Viriato tentou comprar a terra, ameaçou e, por fim, com a força bruta, expulsou mãe Quitéria. Ele mandou derrubar o juazeiro para construir um curral. Antes que as machadadas atingissem o tronco, mãe Quitéria, de joelhos, não amaldiçoou Viriato. Ela fez algo muito mais terrível. Ela registrou o pecado. Ela pegou um pedaço da casca do juazeiro e, usando o próprio sumo da planta como tinta, escreveu um livro de penitência, um registro místico do roubo, da traição e da ofensa à natureza. Ao terminar, mãe Quitéria entregou o livro de Casca de Juazeiro a Viriato e disse com a voz serena e profunda: "O sertão não esquece o que está escrito na casca do juazeiro. A cada geração, a febre do vagalume negro visitará sua casa, e a dor só passará quando o pecado da ganância for desfeito." Viriato queimou o livro, riu da profecia e construiu o curral. A primeira geração, a febre do toque. A profecia não tardou a se cumprir. O filho de Viriato, Juvenal Menezes, herdou o curral e a fortuna. Mas no ano em que assumiu o comando, uma doença estranha e misteriosa surgiu. Ela não matava, mas causava uma febre altíssima e delirante, que só vinha quando Juvenal tocava no dinheiro. O dinheiro, que deveria ser a sua alegria, tornou-se seu tormento. Assim que Juvenal tocava em uma nota, a febre subia. No delírio da doença, ele via pequenos vagalumes negros voando pelo quarto. Eram as almas do livro de Casca de Juazeiro que ele havia tentado queimar. A doença o forçou a viver na miséria, isolado da própria riqueza, dependente de terceiros para tudo. Ele morreu sem poder tocar em um centavo de sua herança. A segunda geração, a febre da voz. O neto de Viriato, Elias Menezes, herdou o desejo de limpar o nome da família. Ele não tocava no dinheiro e jurava não ser ganancioso. Elias era político e tentou usar a fortuna para fazer o bem, construindo estradas e açudes. Mas a febre do vagalume negro o atingiu de uma forma mais cruel. A febre da voz. Sempre que Elias usava sua voz para falar em público e se vangloriar da sua bondade ou dos seus feitos, a febre voltava. No auge do discurso, sua garganta secava, seu corpo tremia e a febre consumia ele, fazendo tossir sangue. Ele via os mesmos vagalumes negros rastejando pela tribuna. O castigo era claro. Ele não podia se vangloriar do bem que fazia com o dinheiro roubado. A febre o forçou ao silêncio. Elias se tornou um político mudo, que só podia escrever suas ordens, sem jamais poder defender publicamente sua honra. A dívida da ganância havia se transformado na dívida da soberba. A terceira geração, a febre da imagem. O bisneto, Pedro Menezes, foi o último a herdar a maldição. Ele era um jovem moderno que desprezava o dinheiro e a política e dedicou-se à arte e à fotografia. Ele achava que a maldição familiar não o atingiria. A febre do vagalume negro, no entanto, sabia se adaptar. Ela o atingiu como a febre da imagem. Sempre que Pedro tentava tirar uma fotografia, registrar a imagem e a beleza da natureza que seus ancestrais destruíram, a febre subia. No momento em que ele olhava pelo visor da câmera, ele via apenas o juazeiro sendo derrubado e a imagem da mãe Quitéria com seu olhar sereno no meio do fogo. Seus olhos ardiam e ele ficava temporariamente cego. A maldição
Não era mais sobre o toque, nem a voz, mas sobre a visão. O sertão o impedia de registrar a beleza da terra que ele não havia honrado. Pedro, cego pela febre, finalmente entendeu o peso do livro de casca de Juazeiro. Ele procurou os restos da árvore derrubada pelo seu trisavô. Ele encontrou apenas uma raiz podre. A redenção, o último ato. Pedro não tentou construir nada novo. Ele tentou restaurar o que foi destruído. Ele usou toda a riqueza que lhe restou para comprar de volta cada pedacinho de terra que seu trisavô havia roubado dos poceiros. Ele demorou anos agindo em silêncio e sem glória. Ele não construiu o curral, não. Ele plantou mudas de juazeiro e reflorestou a área gastando a fortuna até o último centavo. No dia em que ele plantou a última muda, no local exato onde Mãe Quitera havia feito o livro de casca de juazeiro, a febre subiu pela última vez. Foi a febre mais intensa de todas. Pedro caiu e, no delírio, ele viu os vagalumes negros se fundir em uma única bola de luz branca e fria que subiu ao céu. Ao acordar, Pedro estava pobre, mas curado. A febre havia sumido. Ele havia quebrado o ciclo. A maldição não se desfez pela força, mas pelo gasto total da ambição. O caos do sertão e do livro de casca de juazeiro ensina que o pecado da ganância não se paga com dinheiro, mas com a perda do sentido da vida, seja o toque, a voz ou a visão. E que a dívida com a natureza está sempre registrada, não em papel, mas na casca de tudo que é vivo, esperando pacientemente pela penitência. A penitência do beato e a semente de cristal do milagre. No sertão da Bahia existia um vilarejo chamado Barra da Fúria. O nome vinha da sua sina. A terra ali era tão amaldiçoada que parecia ter sido atingida pela ira de Deus. As chuvas eram violentas, mas rápidas, e o solo era de um barro vermelho e infértil, incapaz de segurar a vida. O vilarejo estava à beira do colapso e do êxodo. O líder espiritual daquela comunidade era o beato Damião. Damião era um homem de fé inabalável, mas carregava uma culpa secreta. Em sua juventude, ele havia roubado um artefato sagrado de uma tribo indígena local, uma semente de cristal. Essa semente, dizia a lenda, era a chave para a fertilidade da terra, mas só funcionava se fosse plantada por mãos puras de coração e após uma penitência de 7 anos no deserto. Damião, ambicioso, tentou plantá-la sem o rito e a semente se recusou a germinar, lançando em troca a maldição da infelicidade sobre a Barra da Fúria. Damião sabia que a única forma de salvar seu povo era cumprir a penitência que ele havia desprezado. Damião, já velho, se despediu da comunidade e partiu, levando apenas a semente de cristal no bornal e o peso da culpa no peito. Sua missão era vagar pelo sertão mais árido da Bahia, sem pedir ajuda, sem aceitar esmola, vivendo apenas do que a natureza, por milagre, lhe oferecesse. O caminho de Damião foi um calvário que durou 7 longos anos. No primeiro ano, a prova foi a fome. Ele aprendeu a comer o sumo da palma e a beber a água de condensação das pedras. Seu corpo secou, mas sua fé cresceu, e ele percebeu que a fome do corpo era menor que a fome da alma. No terceiro ano, a prova foi a solidão. Ele andou por vales onde não via outra alma viva. Para combater a loucura, ele falava com a semente de cristal, contando suas culpas e pedindo perdão aos ancestrais indígenas que ele havia traído. No 5º ano, a prova foi o engano. Um minerador ganancioso, ao ver o brilho da semente de cristal no bornal de Damião, ofereceu-lhe um saco de ouro em troca. Damião, que estava quase morrendo de exaustão, sentiu o cheiro da tentação. Ele pegou o saco, mas no momento em que ia entregar a semente, ele viu o rosto sofredor de seu povo na Barra da Fúria. Ele jogou o ouro no chão e correu, voltando à sua penitência. No 7º e último ano, a prova foi a morte. Damião adoeceu e deitou-se debaixo de uma jurema seca, aceitando seu fim. A semente de cristal começou a brilhar com uma luz fraca. E ali, deitado, Damião teve uma visão.
o espírito de uma cacique antiga apareceu e, com um sorriso, disse que sua penitência havia sido aceita. A semente estava pronta para ser plantada. Damião, milagrosamente curado, voltou à Barra da Fúria. Ele estava irreconhecível, barbudo, magro, mas com um brilho de pureza nos olhos. O vilarejo estava ainda pior, à beira da desintegração. Damião reuniu o povo e não pediu perdão, pediu sacrifício. Ele levou todos ao ponto mais alto e infértil da Barra da Fúria. Ali, Damião fez o último ritual. Ele não plantou a semente de cristal na terra, mas sim no coração de uma fogueira gigantesca. O povo assistiu, horrorizado, enquanto a semente, ao invés de derreter, começou a brilhar com uma luz branca e fria. E ali, deitado, Damião teve uma visão. O espírito de uma cacique antiga apareceu e, com um sorriso, disse que sua penitência havia sido aceita. A semente estava pronta para ser plantada. Damião, milagrosamente curado, voltou à Barra da Fúria. Ele estava irreconhecível, barbudo, magro, mas com um brilho de pureza nos olhos. O vilarejo estava ainda pior, à beira da desintegração. Damião reuniu o povo e não pediu perdão, pediu sacrifício. Ele levou todos ao ponto mais alto e infértil da Barra da Fúria. Ali, Damião fez o último ritual. Ele não plantou a semente de cristal na terra, mas sim no coração de uma fogueira gigantesca. O povo assistiu, horrorizado, enquanto a semente, ao invés de derreter, começou a brilhar com uma luz branca e fria. Damião então gritou que o povo tinha que plantar algo que realmente amava. Não ouro, não comida, mas um objeto de valor sentimental puro. Cada pessoa da Barra da Fúria jogou na fogueira um objeto. Um terço da avó, uma aliança de casamento, a primeira moada do filho. A fogueira se tornou um caldeirão de amor e penitência. No momento em que a última lembrança foi jogada, a semente de cristal explodiu em 1000 pedaços. Os fragmentos voaram pelo ar e caíram sobre a terra vermelha e infértil. O que aconteceu a seguinte foi o milagre da fundação. Onde caíram os pedaços de cristal, a terra vermelha e infértil começou a mudar de cor, ficando preta e macia, como a terra de várzea. E a maior surpresa, os pequenos fragmentos de cristal que caíram na terra viraram sementes de feijão, milho e abóbora, que começaram a brotar imediatamente, crescendo em velocidade sobrenatural. A Barra da Fúria se tornou o único oásis em quilômetros. A terra era preta e a vida abundante. Damião, o beato, viveu mais 30 anos. Ele não foi lembrado por sua santidade, mas por sua penitência e por sua humildade em admitir o erro. O vilarejo não se chama mais Barra da Fúria. Hoje ele é conhecido como Terra da Fundição. E a tradição mais sagrada é que a cada ano, cada família deve plantar uma semente na terra preta e, ao lado dela, enterrar um objeto de valor sentimental puro, para que a terra nunca se esqueça do amor e do sacrifício que a fez florescer. O caos da Bahia ensina: a fertilidade do sertão não vem da chuva, mas da penitência da alma e da coragem de plantar o amor no lugar onde você roubou a esperança. O caos, o segredo da pedra de Araripe e o tesouro que ninguém podia tocar. O sonho da fortuna, o pecado original. A história começa no tempo dos bandeirantes, nas terras altas do Araripe. Havia ali um minerador ambicioso chamado Coronel Jacinto, cujo único objetivo era a riqueza que o ouro do sertão prometia. Jacinto era obcecado por uma lenda, o tesouro da pedra de Araripe. Diziam que no topo de uma montanha isolada, coberta por um tipo raro de rocha verde esmeralda, a pedra de Araripe, havia uma jazida de ouro puro, intocada. O tesouro, porém, era guardado pela Mãe do Ouro, uma entidade mística que se manifestava como uma bola de fogo voadora e que amaldiçoava quem tentasse roubar o que pertencia à terra.
Jacinto, cético e cruel, ignorou todos os avisos. Ele reuniu escravos, peões e explorou a montanha por meses. Ele finalmente encontrou a jazida. O ouro não era em pó, era em lâminas grossas e brilhantes, que pareciam ter sido derretidas no coração do mundo. Mas no momento em que a primeira lâmina de ouro foi tocada, a mãe do ouro apareceu, não como uma luz gentil, mas como um fogo vermelho e furioso que consumiu a noite. A mãe do ouro não matou Jacinto. Ela lançou uma maldição silenciosa sobre ele e todas as suas descendências. Eles teriam a visão do ouro, a certeza do toque, mas nunca teriam o poder de possuí-lo. O tesouro seria deles, mas não lhes traria nenhuma felicidade ou benefício. O castigo da visão. A primeira geração. O coronel Jacinto transportou o tesouro para sua fazenda e se tornou oficialmente o homem mais rico do sertão. Mas o ouro nunca lhe deu paz. Seus filhos e netos cresciam com a ânsia de multiplicar aquele ouro. Eles investiam, negociavam, mas o dinheiro se esvaía. As colheitas apodreciam, os negócios faliam misteriosamente. O ouro estava lá, guardado, mas qualquer riqueza que saía dele era consumida por infortúnios. O bisneto de Jacinto, Firmino, herdou não apenas o tesouro, mas a maldição. Ele tentou vender uma das lâminas de ouro para um joalheiro da capital, mas no caminho o carro capotou e o ouro se perdeu em um riacho. Quando Firmino voltou ao local, o riacho havia secado e o ouro sumiu. Ele voltou para casa de mãos vazias e o ouro continuava intacto no baú. O ouro só era real dentro da fazenda. A vida dos descendentes de Jacinto se resumia a vigiar uma riqueza que não podiam usar, condenados a uma pobreza de espírito. O castigo da água. A segunda geração. O caos atinge seu clímax com o tataraneto, Elias, sobrinho Jacinto. Elias, ao contrário dos ancestrais, era um homem bom e honesto, mas nascido sob a sombra do ouro amaldiçoado. Elias tentou quebrar a maldição com a água. Ele decidiu que se o ouro pertencia à terra, ele deveria voltar à terra. Ele construiu um sistema de canais e poços, usando o pouco dinheiro que lhe restava, na tentativa de levar a água da chuva diretamente para o cofre onde o tesouro estava guardado. Ele queria afogar o ouro e devolvê-lo à natureza. A mãe do ouro, sentindo a intenção, não se agradou. A maldição se intensificou. O castigo não foi o fogo, mas a secura total. Uma seca brutal e inédita caiu sobre a fazenda. O ouro, que jazia no cofre, começou a emitir um calor infernal e seco, secando tudo ao redor. As árvores, a grama, a própria umidade do ar. O baú de ouro havia se tornado o coração seco da maldição. A fazenda virou um deserto. Elias, desesperado, tentou mover o ouro de volta para a montanha, mas o peso era insuportável e o calor que o baú emanava era mortal. Ele percebeu que a maldição não era só sobre não possuir o ouro, mas sobre ser forçado a guardar o castigo. O sacrifício e o desaparecimento. A redenção. Elias consultou um pajé velho da tribo local, que finalmente revelou o segredo da mãe do ouro. A maldição só quebrava quando o último descendente de Jacinto devolvesse o ouro com o sacrifício pessoal, que fosse maior que a ambição do ancestral. O pajé disse: a mãe do ouro não quer o ouro, ela quer o peso do pecado. Você terá que levar o ouro de volta, não com a força dos braços, mas com o peso da sua alma. Elias entendeu. Ele voltou à montanha da Pedra de Araripe. Ele se ajoelhou e, usando apenas a sua vontade e a força do seu arrependimento, conseguiu mover o baú do cofre. O calor permaneceu, mas o peso físico parecia diminuir com cada passo de fé que ele dava. Ele levou o ouro de volta à jazida, no topo da montanha. Ao chegar, ele não jogou o ouro.
Ele deitou-se sobre as lâminas e pediu perdão à Mãe do Ouro e à terra por todo o sofrimento que a ambição de seu ancestral havia causado. O fogo vermelho da Mãe do Ouro apareceu de novo, mas dessa vez não era furioso, era um fogo que acolhia. Os peões que o seguiam viram o fogo envolver Elias e o tesouro. Viram a Mãe do Ouro levar o baú de volta à terra. Quando o fogo se apagou, Elias e o tesouro haviam desaparecido. A maldição se quebrou. A fazenda não ficou rica, mas a secura parou. A água voltou, as árvores cresceram e a terra se tornou fértil de novo. O tesouro havia sumido, mas a paz havia voltado à família e à terra. E o caos do Araripe é contado para mostrar que no sertão não existe riqueza que vale a pena ser roubada da terra. A Mãe do Ouro vigia o que lhe pertence, e a maldição mais terrível é aquela que te obriga a viver ao lado da sua maior ambição, sem nunca poder tocá-la de verdade. O caos, o castigo da asa queimada e a origem do cão-guará. A amizade sob o sol, o ponto de equilíbrio. Na ribeira do rio Moxotó, havia um vilarejo onde a amizade entre dois jovens era celebrada como um milagre em terra seca, Sabino e Jeremias. Sabino era um homem de coração aberto, puro e dedicado à terra. Jeremias era astuto, bom de conversa e com ambição desmedida, sempre buscando o atalho. A maior riqueza da região era o milharal de Sabino. Por uma bênção de sua avó, o milho de Sabino florescia mesmo na estiagem. Jeremias, que via seu próprio milharal secar ano após ano, nutria uma inveja silenciosa que era mais perigosa que a boca de um cascavel. A amizade deles era posta à prova por um objeto, um amuleto de osso de coruja, dado a Sabino por um beato. O amuleto, dizia o beato, protegia Sabino da seca e da maldade, mas só funcionaria enquanto ele tivesse a bondade de um pássaro e a lealdade de um cão. Jeremias acreditava que o amuleto era a verdadeira fonte da prosperidade de Sabino. O engano e a traição, a queda. Um ano, a seca veio com fúria total, ameaçando até o milharal de Sabino. Jeremias viu a chance de provar sua astúcia. Ele abordou Sabino com falsa preocupação, dizendo que sabia de um ritual secreto para afastar a seca. O ritual exigia que Sabino enterrasse seu amuleto sob a raiz de uma árvore de asa de peixeiro, uma árvore que exala um cheiro forte de enxofre, conhecida por ser habitada por um espírito guardião. O ritual tinha que ser feito sob a lua cheia de setembro. Sabino, confiando na lealdade do amigo, aceitou. Sob a luz fria da lua, Sabino enterrou o amuleto sob a asa de peixeiro em uma clareira isolada. Mal Sabino se afastou, Jeremias desenterrou o amuleto. Ele riu, sentindo o poder da riqueza na palma da mão. Mas o espírito do guardião da asa de peixeiro não era burro. Ao tocar o amuleto, Jeremias sentiu uma dor lancinante. O fogo da traição o atingiu. E não era fogo comum, não. Sua pele começou a queimar em chamas azuis e silenciosas. Ele urrou e largou o amuleto. O amuleto voltou para a terra, mas o castigo de Jeremias não. O espírito do guardião o marcou com o fogo da asa queimada. O castigo da metamorfose, a punição. No dia seguinte, Jeremias acordou transformado. Ele não estava morto, mas não era mais um homem. Sua pele estava coberta por pelos vermelhos e grossos. Seu rosto havia se alongado em um focinho e ele não conseguia falar. Ele estava se transformando em um ser intermediário, nem homem, nem cão. A transformação de Jeremias foi lenta e dolorosa. Ele tentava falar, mas só saíam latidos roucos e tristes. Tentava andar ereto, mas era forçado a rastejar em 4 patas. A pior parte era o fogo silencioso. Ele sentia uma queimação eterna em sua alma, o calor da traição que nunca se apagava. Ele se tornou o primeiro cão-guará do sertão, um animal solitário, de cor de brasa, que caçava apenas na sombra e cujo olhar carregava a tristeza e o arrependimento do homem que perdeu tudo por inveja. O nome Guará
vinha do lamento rouco que ele emitia, um som que parecia chorar por seu nome humano perdido. O espírito guardião da asa de peixeiro explicou a maldição. Jeremias terá a forma do lobo, porque perdeu a lealdade do cão. Terá a solidão do sertão, porque perdeu a bondade do pássaro. Ele carregará o peso da asa queimada até que um ato de puro sacrifício crebre o encanto. O ato final de Sabino, a redenção. Sabino nunca soube que o amigo havia roubado o amuleto, mas ele viu a transformação de Jeremias à distância. Ele viu o cão-guará solitário, caçando na noite, sempre com aquele olhar triste e humano. Sabino, que herdou a bondade da mãe, sentiu pena. Ele não viu o monstro, viu o amigo perdido. Um dia, o cão-guará foi encurralado por caçadores na clareira da asa de peixeiro. Os caçadores tentavam matá-lo por sua estranheza. Sabino viu a cena. Num ato desesperado, Sabino correu e se jogou na frente do cão-guará, recebendo o tiro que era destinado ao animal. O sangue de Sabino, o sangue do amigo leal e puro, manchou a terra sob a asa de peixeiro, caindo exatamente onde o amuleto estava enterrado. Naquele momento, o amuleto não deu riqueza, deu liberdade. O fogo que queimava o cão-guará se apagou, e ele soltou um último latido de dor e gratidão. Ele se virou e fugiu para a caatinga, salvando sua vida, mas mantendo sua forma. O castigo não se desfez completamente, mas foi aliviado. O cão-guará nunca mais recuperou a forma humana, mas a queimação em sua alma parou. Ele parou de sentir o fogo da traição e passou a caçar para sobreviver, não para se punir. E o caos do Moxotó é um aviso. A pior maldição não é a que te atinge, mas a que te transforma naquilo que você menospreza. E a lealdade no sertão é a única coisa que pode extinguir o fogo da traição. O causo, a profecia dos 3 feijões e a pedra que chora. O começo da sede, a profecia. Na Serra de São Miguel, havia uma família de destino trágico, o sobrinho. A maldição deles não era de morte, mas de sede. No século XVIII, um beato peregrino passou pela serra e avisou ao patriarca, Elias Sobrinho, que sua descendência seria a única a sentir a seca com uma dor que trespassaria a alma. O beato fez uma profecia estranha. Ele plantou na terra árido 3 feijões de corda e disse: a seca só abandonará sua família e esta serra quando 3 eventos acontecerem, um para cada feijão. Primeiro, um sobrinho terá que chorar com a pedra que chora. Segundo, um sobrinho terá que fazer a água subir o morro sem motor. E terceiro, a sombra do açude terá que cobrir o ponto mais alto da serra. Essa profecia virou o fardo do sobrinho por 200 anos. O primeiro feijão, a pedra que chora. A primeira missão coube ao neto de Elias, Tito Sobrinho. Tito era um homem cético, que ria das lendas do avô. Ele era rico e tinha muito gado, mas sentia a sede mais que qualquer um, conforme a profecia. Tito tentava resolver tudo com dinheiro, mas seu gado morria. O desespero o levou a se lembrar da profecia e da pedra que chora. Na Serra de São Miguel, havia uma formação rochosa, conhecida como a Pedra das Lamentações, que diziam que só escorria água quando alguém chorava com uma dor verdadeira e pura. Tito foi até a pedra, mas não conseguiu chorar. Ele chorou pela perda do gado, pelo dinheiro gasto, pelo orgulho ferido, mas a pedra permanecia seca. Foi então que Tito soube da tragédia de seu vizinho, um lavrador pobre, que perdeu o último filho para a sede. Tito, que nunca havia sentido compaixão por ninguém além de si mesmo, viu o sofrimento daquele homem e a miséria pura que ele havia ignorado. A dor do vizinho o tocou de uma forma que sua própria perda material não tocou. Naquele momento, ele chorou. Chorou a dor do sertão e a dor da injustiça que a riqueza permitia que ele cometesse. A lágrima de Tito caiu na Pedra das Lamentações e, imediatamente, um filete de água cristalina escorreu da rocha.
Era a água da compaixão. O primeiro feijão da profecia havia sido colhido. A água voltou para a serra, mas apenas para provar que a riqueza de espírito era o primeiro passo. Tito, humilhado, dedicou o resto de sua vida a ajudar o próximo. O segundo feijão, a água que sobe. A segunda missão recaiu sobre o bisneto, Geraldo Sobrinho. O desafio era o mais difícil: fazer a água subir o morro sem motor. A água, agora abundante, estava no nível mais baixo do vale e a lavoura no ponto mais alto da serra, onde o calor era mais intenso. Geraldo era engenheiro. Ele usou bombas modernas, trator, eletricidade. A água subia, mas a seca da profecia voltava a cada falha de motor, a cada conta de energia que não era paga. O feijão da profecia permanecia no chão. Geraldo, desesperado, lembrou-se do avô, Tito, e da lição da humildade. Ele jogou fora as máquinas e sentou-se na beira do vale. Passou dias observando as formigas, os pássaros e a forma como a água fluía. Ele percebeu o segredo. A água tinha que ser levada pela inteligência do sertanejo, não pela força da cidade. Geraldo passou 2 anos construindo um sistema de canais de pedra e barro, usando apenas a gravidade e a inclinação natural do terreno com pequenas bacias de retenção. Ele criou um caminho lento e sinuoso para a água, que demorava dias para chegar ao topo, mas chegava. A água subiu o morro sem a força do motor, apenas pela paciência e pela inteligência humilde de Geraldo. O segundo feijão se abriu, e a água se fixou na serra, mas a sombra do açude ainda não cobria o ponto mais alto da serra. A profecia ainda estava incompleta. O terceiro feijão, a sombra e o fim da sina. A missão final coube a Elias Sobrinho Neto, que recebeu o nome do ancestral que recebeu a profecia. Elias Neto era construtor de açudes e seu destino era cumprir a última parte, fazer a sombra do açude cobrir o ponto mais alto da serra. Elias sabia que não bastava construir um açude gigantesco, tinha que ser aquele açude que cumprisse a profecia mística. Ele tentou por anos, construiu açudes gigantescos, mas o ponto mais alto da serra sempre ficava à luz do sol. A seca ainda assombrava. Elias, frustrado, sentou-se no cume da serra olhando para o vale. Ele percebeu que a profecia não falava do tamanho do açude, mas da sombra. Ele olhou para a gameleira, a árvore sagrada que havia sido a única a testemunhar as obras de Tito e Geraldo. Ele teve uma ideia que parecia loucura. Ele não construiu um açude maior. Ele construiu um espelho d'água na forma de um círculo perfeito no topo da montanha, no lugar onde o sol nascia primeiro. O reservatório era pequeno, mas raso e perfeitamente espelhado. E no centro do reservatório, ele plantou uma única palmeira de carnaúba. Na manhã seguinte, no primeiro raio de sol, o espelho d'água refletiu o céu. E a sombra da palmeira de carnaúba se projetou no centro do reservatório. A sombra da água, o reflexo do céu no espelho, e a sombra da vida, a carnaúba, se uniram. O beato não falava da sombra física do açude, mas da sombra da esperança que a água traz. A água do açude, ao refletir o céu, fez a sombra da abundância cobrir o ponto mais alto da serra, o ponto da desesperança. O terceiro feijão se abriu, o céu trovejou e a chuva veio, caindo na serra de São Miguel como uma bênção definitiva. O caos da Serra de São Miguel é contado até hoje para mostrar que a seca da vida só acaba quando o homem percebe que a solução não está no tamanho do seu esforço ou do seu dinheiro, mas na humildade da alma, na inteligência paciente e na fé que inverte a lógica do mundo. No sertão do Piauí, na região do Vale do Parnaíba, onde o calor é um fardo e a água é uma lenda, morava uma família amaldiçoada pela pobreza, os Guedes.
A maldição, diziam, era antiga, resultado de uma ofensa feita a um beato no tempo do Império. O último da linhagem era Matias Guedes, um homem magro, mas com a fibra da palmeira carnaúba, que teimava em não se curvar. Matias, ao contrário de seus antepassados, tinha uma herança, não de bens, mas de um mapa. Um mapa desenhado em couro velho, sem nome, apenas com símbolos e coordenadas toscas que apontavam para um lugar, a Serra da Capivara. A lenda na família era que o grande padre Biapina, o missionário que andou pelo sertão do século XIX, havia descoberto o segredo para transformar o salitre, o sal mineral que cobria o chão, em algo que pudesse salvar as lavouras da seca. Esse segredo, escondido na serra, era a única chave para quebrar a maldição dos Guedes. Aos 30 anos, Matias decidiu. Ele iria à Serra da Capivara e encontraria o segredo, ou morreria tentando. A primeira e mais tremida prova da jornada era a travessia do Rio da Meia-Noite. Não o rio de verdade, mas um trecho da Caatinga que em certas noites ficava coberto por uma névoa branca e densa, tão fria que queimava a pele. Diziam que quem entrava nessa névoa na hora errada perdia a memória de quem era e ficava vagando, condenado ao esquecimento eterno. Matias sabia que precisava atravessar. Consultou a benzedeira mais velha da região, que lhe deu apenas um aviso. Para atravessar o Rio da Meia-Noite, ele não poderia levar nada que representasse a ganância. Matias, esperto, escondeu todas as suas moedas, mas manteve consigo um canivete de prata que era a única herança de seu pai. É só uma ferramenta, ele pensou. Ele chegou à névoa, era meia-noite. A névoa subiu e engoliu a Caatinga. Matias entrou. A friagem era absurda. Ele mal conseguia ver a própria mão. De repente, ele sentiu a névoa apertar em volta de seu pescoço. Uma voz que parecia vir do chão e do ar ao mesmo tempo sussurrou: "Quem é você? O que você busca?" Matias tentou gritar seu nome, mas sua boca estava seca. Sentiu a memória escorrer dele como água. Quase caindo, ele agarrou o cabo do canivete de prata e a névoa, sentindo o metal frio da ambição, apertou-o com força total. O canivete não era apenas uma ferramenta, era um objeto de valor material, um símbolo de que ele ainda buscava riqueza, não salvação. Com o urro, a névoa o jogou para fora. Matias cuspiu sangue e caiu na terra, com o canivete de prata na mão, mas a metade da memória da sua mãe havia sumido. A lição foi dura. Para atravessar o sertão místico, era preciso largar o peso material. Matias jogou o canivete de prata fora, pegou apenas o mapa e a água, e na noite seguinte atravessou. A névoa o envolveu, sussurrou as mesmas perguntas, mas sem o canivete o toque era suave. Ele respondeu quem era e o que buscava, e a névoa gentilmente o empurrou para frente, permitindo a travessia. Matias andou por semanas, seguindo o mapa em ruínas, até chegar à Serra da Capivara, um lugar de montanhas vermelhas, cavernas escuras e pinturas rupestres. O mapa o levou para uma caverna profunda e estreita que descia em espiral. Lá dentro, o ar era pesado e o cheiro forte. A caverna era um labirinto, mas no centro, Matias encontrou uma câmara, e no centro dela, um poço seco, cheio de salitre branco e brilhante. Ao lado do poço havia um esqueleto, vestido com as vestes de um sacerdote antigo, e agarrado aos seus ossos estava um velho livro de couro mofado. O corpo era o guardião do segredo. Assim que Matias esticou a mão para pegar o livro, o chão tremeu, as rochas caíram e o esqueleto do guardião se levantou, não como um fantasma, mas como uma sombra densa e silenciosa que pairava. A voz do guardião não veio da boca, mas da própria caverna sussurrou: "Quem é você? O que você busca?" Matias tentou gritar seu nome, mas sua boca estava seca. Sentiu a memória escorrer dele como água. Quase caindo, ele agarrou o cabo do canivete de prata e a névoa, sentindo o metal frio da ambição, apertou-o com força total. O canivete não era apenas uma ferramenta, era um objeto de valor material, um símbolo de que ele ainda buscava riqueza, não salvação. Com o urro, a névoa o jogou para fora. Matias cuspiu sangue e caiu na terra, com um canivete de prata na mão, mas a metade da memória da sua mãe havia sumido. A lição foi dura. Para atravessar o sertão místico, era preciso largar o peso material. Matias jogou o canivete de prata fora, pegou apenas o mapa e a água, e na noite seguinte, atravessou. A névoa o envolveu, sussurrou as mesmas perguntas, mas sem o canivete, o toque era suave.
Ele respondeu quem era e o que buscava, e a névoa gentilmente o empurrou para frente, permitindo a travessia. Matias andou por semanas, seguindo um mapa em ruínas, até chegar à Serra da Capivara, um lugar de montanhas vermelhas, cavernas escuras e pinturas rupestres. O mapa o levou para uma caverna profunda e estreita que descia em espiral. Lá dentro, o ar era pesado e o cheiro forte. A caverna era um labirinto, mas no centro, Matias encontrou uma câmara, e no centro dela, um poço seco, cheio de salitre branco e brilhante. Ao lado do poço havia um esqueleto vestido com as vestes de um sacerdote antigo, e agarrado aos seus ossos estava um velho livro de couro mofado. O corpo era o guardião do segredo. Assim que Matias esticou a mão para pegar o livro, o chão tremeu, as rochas caíram e o esqueleto do guardião se levantou. Não como um fantasma, mas como uma sombra densa e silenciosa que pairava. A voz do guardião não veio da boca, mas da própria caverna. O segredo não é para o rico, mas para o paciente. Prove que abandonou o templo da cidade. O guardião fez a última prova. Ele inverteu o labirinto. A única saída era voltar, mas a cada passo que Matias dava na direção da saída, as paredes de pedra se mexiam e o jogavam de volta para o centro. Era uma prisão do desespero. Matias lutou por um dia inteiro, batendo nas pedras, gritando, sentindo a loucura da caverna. Ele estava prestes a desistir, a se entregar ao labirinto eterno. Foi então que ele parou. Ele se lembrou da lição do Rio da Meia-Noite. Ele se lembrou que no sertão o tempo não se vence com pressa, mas com paciência e escuta. Matias parou de lutar. Sentou-se no chão, fechou os olhos e começou a cantar a cantiga de niná que a mãe dele, cuja memória estava quase perdida, cantava para ele. Ele cantou por horas, sem pressa. Aos poucos, a caverna parou de tremer. As paredes de pedra pararam de se mover e o guardião, a sombra densa, dissipou-se como fumaça. A voz do guardião agora suave ecoou. A pressa te fazia voltar. A paciência abriu o caminho. Matias abriu os olhos. O caminho da volta estava reto. Ele pegou o livro. O livro do Padre Biapina não tinha fórmulas mágicas. Tinha apenas um desenho. A raiz do mandacaru e a flor da carnaúba. E uma frase. O salitre só serve se a água vier por último. O segredo não era químico. Era humilde da ciência da roça, que reconhecia a força da terra antes da força da água. O método de Biapina era a humildade da ciência da roça, que reconhecia a força da terra antes da força da água. O causo, a maldição do carro de boi e o desaparecimento do injusto. No Seridó, onde o sol parece pesar mais que o mundo, existia um fazendeiro chamado Coronel Tibúrcio. Ele não era um coronel de patente militar, mas de poder e crueldade. Suas terras eram vastas, seu gado era numeroso e seu coração, diziam, era feito de pedra de sal. Tibúrcio era conhecido por nunca pagar suas dívidas, não as dívidas de dinheiro, mas as dívidas de honra. Ele explorava seus peões, prometia terras e salários que nunca vinham e roubava o pouco que os mais fracos conseguiam com o suor de seus próprios corpos. Para ele, a palavra era vento e a justiça era a sua própria vontade. A vítima mais recente de sua injustiça era um vaqueiro, velho e doente, chamado Manuel das Almas. Manuel havia trabalhado para Tibúrcio por 20 anos, cuidando do gado como se fosse seu. Sua recompensa, prometida verbalmente, seria um pedaço de terra para criar suas cabras e passar seus últimos dias. Quando Manuel, já fraco, foi cobrar a promessa, Tibúrcio apenas riu, dizendo que não havia papel assinado. Expulsou Manuel de suas terras, deixando na beira da estrada, sem nada. Manuel das Almas, sem ter para onde ir, foi se deitar debaixo da única árvore frondosa que encontrou na Caatinga, uma jurema branca, conhecida por ser um lugar onde as almas do passado costumavam repousar. Ali, Manuel chorou suas últimas lágrimas, não pela terra perdida, mas pela injustiça que corroía sua alma. Com o último suspiro, Manuel fez um juramento, não a Deus, nem ao homem,
mas à caatinga viva, à jurema branca e ao que se escondia entre os espinhos. Ele pediu que o espírito da injustiça de Tibúrcio fosse acorrentado ao que ele mais amava, seu carro de boi. O carro de boi de Coronel Tibúrcio não era um carro qualquer, era uma peça de arte feita de madeira de lei, com rodas maciças e um jugo ricamente entalhado. Era seu orgulho, seu símbolo de poder. Ele o usava para transportar o milho, o feijão e o algodão que ele adquiria dos pequenos agricultores. Era o instrumento de sua opressão. Na manhã seguinte à morte de Manuel das Almas, algo estranho aconteceu. Tibúrcio foi até o galpão onde guardava seu carro de boi. O carro estava lá, mas algo estava diferente. As rodas, antes lisas e polidas, estavam cobertas de uma lama seca e pegajosa, mesmo sem ter chovido. E delas vinha um gemido baixo e contínuo, como se a madeira estivesse viva e sentindo dor. Tibúrcio, homem que não acreditava em nada, zombou. Chamou seus peões e mandou que limpasse o carro e o preparasse para a viagem ao mercado. Os peões tentaram, esfregaram, rasparam, mas a lama não saía. Parecia estar entranhada na madeira. E o gemido continuava, cada vez mais alto, quase humano. Os bois, ao serem atrelados, bufavam e recuavam, assustados com o som e o cheiro estranho que vinha do carro. Tibúrcio, furioso, pegou o chicote e forçou os bois a puxar. O carro de boi começou a andar, mas com uma dificuldade imensa, como se algo estivesse segurando. E o gemido se transformou num lamento agudo que parecia ecoar a dor de Manuel das Almas. A viagem ao mercado, que normalmente durava um dia, transformou-se num inferno. O carro de boi andava a passos lentos, atolando em chão seco, e o lamento parecia seguir Tibúrcio em cada palmo da estrada. O som era tão perturbador que os pássaros fugiam e os outros viajantes se afastavam sentindo uma presença estranha. Quando Tibúrcio finalmente chegou ao mercado, o lamento era tão alto que todos olhavam para ele com medo e repulsa. Ele tentou vender suas mercadorias, mas ninguém queria se aproximar do carro amaldiçoado. Tibúrcio, humilhado e sem conseguir fazer negócio, voltou para casa. No caminho de volta, o carro de boi parou de repente no meio de uma porteira velha e se recusou a se mover. Tibúrcio chicoteou os bois, praguejou, tentou empurrar, nada. O carro estava imóvel e o lamento da madeira se tornou um choro profundo e desesperado. Naquele momento, Tibúrcio olhou para as rodas e viu. A lama seca e pegajosa que as cobria parecia se mover, e de dentro delas, pequenos olhos vermelhos pareciam observá-lo. O coronel Tibúrcio, que nunca sentiu medo, foi dominado pelo pavor. Ele abandonou o carro de boi ali no meio da porteira velha e abandonada e correu para casa. No dia seguinte, Tibúrcio não voltou para pegar o carro. Mandou peões buscarem, mas eles voltaram dizendo que o carro havia desaparecido. Não havia rastro, não havia marca na terra, nada. Ele simplesmente havia sumido, levado por uma força invisível. Com o tempo, a riqueza de Tibúrcio começou a desaparecer. Suas terras secaram, seu gado morreu de doenças misteriosas e ele perdeu tudo, obrigado a viver na miséria que ele havia imposto a outros. Mas o castigo não foi só a pobreza. Dizem que nas noites de lua nova, se você passar por aquela porteira velha e abandonada, poderá ouvir o lamento da madeira do carro de boi de Tibúrcio, um choro que ecoa a injustiça que Manuel das Almas sofreu. E se você prestar atenção, poderá ver na poeira da estrada as rodas do carro de boi girando sozinhas, levando a alma de Tibúrcio para um lugar onde a dívida de honra é paga na eternidade. E o caos do Seridó é a prova mais dura.
No sertão, a justiça não é feita pelos homens, ela é feita pela caatinga, pela terra e pelo espírito daqueles que foram injustiçados, que cobram a dívida no tempo certo e no lugar onde menos se espera. O causo, o poço do passarinho e a lágrima do filho rebelde. No coração do Vale do Catimbau, onde as rochas contam histórias mais antigas que os homens, vivia uma mulher chamada Dona Otília. Ela não tinha riqueza, mas tinha coisa mais valiosa: a fé na bondade do sertão e um amor infinito por seu único filho, Juvenal. Juvenal, porém, era um jovem de coração duro, que sonhava com a cidade grande e desprezava a vida simples da roça. Ele achava a mãe tola por acreditar em lendas e por passar horas na beira de um poço pequeno e quase seco, cavado por seu falecido pai, onde Dona Otília sempre dizia que os passarinhos vinham beber a esperança. Dona Otília tinha um passatempo peculiar. Todos os dias, ela passava a tarde no poço, cantando baixinho para os passarinhos que vinham beber a pouca água. Ela dizia que a alegria do canto enchia o poço de vida. Juvenal ria dela, dizendo que era coisa de gente velha. Cansado da vida do Catimbau, Juvenal fugiu para São Paulo. Deixou a mãe sozinha, com o poço e os passarinhos. Ele prometeu voltar rico, mas a verdade é que nunca mais olhou para trás. Os anos se passaram. Dona Otília envelheceu. A seca apertou. O poço do passarinho, sem a força do seu canto, começou a minguar. Os pássaros, antes numerosos, diminuíram, e a esperança de Dona Otília aos poucos foi se esvaindo. Em São Paulo, Juvenal prosperou, mas a vida na cidade era dura. Ele fez fortuna, mas perdeu a paz. Tornou-se um homem amargo, sem amigos, com um coração seco como a terra que ele havia abandonado. Um dia, já velho, Juvenal recebeu a notícia de que sua mãe estava morrendo. A culpa que ele havia enterrado por décadas veio à tona. Ele pegou o primeiro ônibus e voltou para o Catimbau. Quando chegou, a vila estava desolada. O poço do passarinho estava completamente seco. Nenhuma gota, nenhum pássaro. E Dona Otília estava em seu leito de morte, com os olhos fixos na janela que dava para o poço. Juvenal se ajoelhou ao lado dela. A mãe abriu os olhos, olhou para o filho e sua voz era um sopro. Ela pediu para ser levada até a beira do poço pela última vez. Juvenal, com a ajuda de um vizinho, carregou a mãe em seus braços até a boca do poço seco. Lá, Dona Otília olhou para o fundo e, com a última força, tentou cantar para os passarinhos que não estavam mais ali. Mas não havia voz. Com um último suspiro, ela virou o rosto para Juvenal e uma única lágrima escorreu de seu olho. Uma lágrima pura de amor e perdão. A lágrima de Dona Otília caiu no chão de terra seca ao lado do poço. Juvenal sentiu o coração apertar como nunca. O arrependimento o atingiu como um raio. Dona Otília fechou os olhos e partiu. Juvenal ficou ali, de joelhos, chorando como uma criança. Ele olhou para o poço, depois para o chão onde a lágrima de sua mãe havia caído. E então ele viu. Bem ali, onde a lágrima tocou a terra, uma única plantinha verde e viçosa havia brotado. Uma plantinha que não existia antes. Juvenal tocou a plantinha. Era macia e forte. E ao lado dela, bem no fundo do poço que estava seco há dias, ele viu uma pequena poça d'água limpa começando a aparecer. Uma poça minúscula, mas brilhante, refletindo o céu. Naquele dia, Juvenal entendeu. O poço do passarinho não secava por falta de chuva. Secava por falta de amor e de canto que nunca morre. E a lágrima de Dona Otília, o último ato de seu amor puro, havia sido a semente que trouxe a vida de volta. Juvenal não voltou para São Paulo. Ele ficou no Catimbau, junto ao poço. Todos os dias, ele se sentava na beira cantando baixinho para os passarinhos que aos poucos voltavam a beber da água que nunca mais secou. E ao lado do poço, a plantinha que nasceu da lágrima de Dona Otília cresceu e virou um pé de mandacaru, forte e florido, o único naquele vale árido. E o caos do poço do passarinho serve de lição, que no sertão
A maior fonte de água não é a chuva, mas a lágrima do arrependimento e o canto do amor que nunca morre. A maldição da barragem invisível e o rio que chora para o mar. No interior de Pernambuco havia uma família de origem portuguesa, os Cavalcante, que chegaram ao sertão no século XVII com a ambição de transformar a Caatinga em um reino de cana-de-açúcar. Eles se estabeleceram nas margens de um rio temporário, o Rio Seco, que só corria na época das chuvas. O patriarca, Dom Afonso Cavalcante, era um homem de engenho, mas sem fé na natureza. Ele desprezava o ciclo da seca e das cheias. Ele ordenou a construção de uma barragem monumental para prender o rio, garantindo água o ano todo e transformando a terra. A construção da barragem exigiu o trabalho forçado de centenas de pessoas. No entanto, o local escolhido por Dom Afonso era uma área sagrada para os indígenas da região, que a chamavam de Templo da Mãe das Águas. Os anciãos avisaram Dom Afonso que prender o rio ali seria um ato de violência contra o destino da terra. Dom Afonso ignorou. No dia em que a barragem estava sendo fechada, o líder indígena, Cacique Xamã, subiu no topo da estrutura. Em vez de amaldiçoar, ele fez uma profecia silenciosa. A água que prendeste não te servirá. Esta barragem será invisível para quem a construiu, e a água que ela prender será uma lágrima eterna para a tua descendência. O cacique se atirou na água, e no exato momento de sua morte, a barragem cedeu parcialmente, mas a água permaneceu presa. Dom Afonso riu. A partir daquele dia, a vida dos Cavalcante mudou. A água da barragem era abundante, mas a maldição da invisibilidade começou. O filho de Dom Afonso, João Cavalcante, herdou a fazenda, mas não conseguia ver a barragem. Para ele e para todos os seus descendentes, a barragem era fisicamente invisível. Eles podiam tocar na pedra, sentir a umidade, mas seus olhos só viam o leito do rio seguindo livremente, como se a água estivesse suspensa por magia. A água, apesar de abundante, não podia ser usada com eficácia. Eles cavavam canais que pareciam escoar para o nada. As plantações que dependiam da barragem murchavam. Os Cavalcante morriam de sede ao lado de um lago invisível. Eles eram ricos em água, mas pobres em percepção. A maldição era simples. A água pertencia ao rio e não ao homem que a prendeu. O neto, Matias Cavalcante, tornou-se obcecado em ver a barragem. Ele gastou a fortuna da família em engenheiros e cientistas europeus, tentando provar que o problema era óptico ou geológico. Todos viam a água, mas nenhum Cavalcante conseguia decifrar a estrutura. Matias, no desespero, procurou os restos da tribo indígena. Ele encontrou Manciã, que lhe deu o segundo aviso. A barragem só se tornará visível quando a culpa ancestral for maior que a sua ganância pessoal. Matias tentou com o sacrifício, cegando-se parcialmente para tentar mudar sua visão, mas a barragem continuou invisível. Sua ganância em possuir a visão da barragem era maior que o reconhecimento do pecado do seu bisavô. Ele morreu sem ver a água que o cercava. O ápice da maldição veio com o tataraneto, Daniel Cavalcante. Daniel era um poeta, um homem sensível que sentia a dor da terra. Ele herdou a sede e a invisibilidade, mas também a melancolia. Daniel, um dia, sentou-se na margem do lago invisível e começou a escrever. Ele escreveu sobre a história da sua família, sobre a violência contra a Mãe das Águas e sobre a morte do cacique Xamã. Ele não escreveu para culpar, mas para registrar a dor e o arrependimento. Enquanto escrevia, as lágrimas de Daniel caíam na água invisível, e a água, em resposta, começou a se mover de forma estranha. A barragem, ainda invisível, começou a chorar. O reservatório, em vez de escoar para a fazenda, começou a evaporar em forma de névoa fria que subia ao céu e voltava a cair em forma de chuva salgada, que escorria diretamente para o mar. A barragem, ao invés de ser um reservatório de vida, tornou-se uma máquina de lágrimas que o sertão usava para chorar para o oceano. O rio que corria na época das chuvas, em vez de encher o reservatório, desviava magicamente para outra direção, deixando a barragem invisível cada vez mais vazia e salgada.
Daniel, ao ver o desespero do seu povo, percebeu que a solução não era ver a barragem, mas destruí-la. Ele usou o último dinheiro para comprar dinamite. Ele convocou os poceiros e a população local, contando a história da sua família e o pecado original. Ele não pediu ajuda para explodir, pediu ajuda para demolir com fé. Juntos, eles passaram meses cavando e quebrando a barragem invisível, pedra por pedra. O trabalho era insano, pois eles não viam o que estavam destruindo. Eles se guiavam pelo som da água chorando e pelo calor da culpa que vinha das pedras. No dia em que a última pedra da barragem foi retirada, o rio seco, que havia desviado, voltou com toda a sua força. Mas em vez de inundar, ele correu livremente e, ao passar pelo local onde a barragem havia sido, ele formou um lago natural, calmo e doce. A água, ao sentir a liberdade, deixou de ser salgada. Daniel, o último cavalcante, não ficou rico. Ele se tornou o guardião do Rio Livre. Ele nunca conseguiu ver a barragem, mas conseguiu ver a liberdade da água. E o caos de Pernambuco é a prova definitiva. O sertão não se vinga do homem com a falta de água, mas com a invisibilidade do milagre. E o rio só serve quando ele livre para chorar e correr o seu próprio destino, sem a ambição de uma barragem que só existia na ganância do coração.